Olá pessoal, quero deixar aqui hoje uma palavra do coração. Hoje eu estava lavando a louça e essa palavra veio ao meu coração. Foi como uma fonte de águas vivas no meu coração. E eu estava meditando nessa mensagem. Eu quero deixar aqui para você que você possa também ser abençoado com essa palavra, que se encontra aqui no livro de Gênesis, no capítulo 41, do versículo 38 ao 39. Diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Amém? José foi vendido pelos seus irmãos. José então foi parar no Egito. E José não tinha formação, não tinha conhecimento, ele não tinha nada de formação que pudesse levá-lo até o Egito e ser governador. Mas José foi vendido como escravo. E lá no Egito, ninguém era como José, porque havia em José a presença de Deus, a presença do Deus vivo. O Espírito de Deus estava sobre a vida de José. E essa foi a diferença. José foi para o Egito, foi vendido, mas ele levou com ele a presença de Deus. Porque José não esqueceu dos princípios, José não esqueceu da aliança, José não esqueceu dos propósitos, José não esqueceu dos sonhos que ele teve na sua adolescência. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, as coisas foram acontecendo. Mas até então não foram acontecendo humanamente falando, né? Com a visão humana, com os olhos humanos. As coisas parecem que não foi acontecendo a favor de José, porque parece que tudo em volta dele dava errado. Ele era perseguido, ele era caluniado, ele foi injustiçado no Egito, ele foi preso no Egito, ele foi tentado por uma mulher, né, sedutora e atraente. José passou todas as lutas, as dificuldades, as adversidades, as perseguições que um homem pode enfrentar na vida, ao longo da sua caminhada. José ficou longe de seus pais, seus familiares. Ele estava só naquele Egito. Mas José não esqueceu da presença de Deus. E é na presença de Deus que ele se escondia, na presença de Deus que ele falava com o Senhor, que ele colocava a sua vida, seu coração. Era Deus. E isso levou José a se fortalecer no Senhor, levou José a perseverar, né, a ser fiel ao Senhor e não se entregar à tentação, né? Ele continuou firme no propósito que ele tinha com o Senhor, na aliança que ele tinha com o Senhor, e o Egito ali não pôde influenciá-lo, porque havia nele a presença de Deus. E a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E às vezes hoje você se acha tão pequeno, né? Seja levita, seja pregador da palavra de Deus, formado ou não, cantores, cantoras, evangelistas, seja qual for o chamado que você tem, pequeno ou grande. Mas o pequeno se torna grande porque Deus te faz grande. Não é por aquilo que você tem, o que você é para ser uma pessoa famosa, uma pessoa especial, uma pessoa importante, uma pessoa que chega alguém e fala assim: aquele tem o Espírito de Deus sobre ele, aquele tem a presença de Deus sobre ele, aquele é diferente. Então, quando Deus se agrada de nós, né?
Quando Deus vê o nosso coração que está inclinado para as coisas dele, para o reino, né, dele, Deus então se agrada de nós e Deus faz ali o milagre. Deus tem coisas grandes para ajudar na tua vida, no teu ministério, no teu chamado, na tua profissão, seja o que for, né, que envolve a tua vida, a tua família, casamento, teus sonhos, projetos. Então Deus se importa com você, com tudo aquilo que diz respeito a você. Porque os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz para com as nossas vidas. Entenda isso, independente do que você esteja passando, enfrentando, sofrendo, Deus tem pensamentos de paz para com a tua vida. Você não pode deixar de crer nessa palavra. Crê e confia na fidelidade de Deus para com a tua vida. E continue firme, continua fiel ao Senhor, perseverante na oração, no propósito. Não deixe nada desse mundo te distrair, nada tirar você do foco, nada tirar você da presença de Deus. Porque Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para a tua vida. E aqui, José teve um sonho lá, bem lá atrás, na sua adolescência. Esse sonho veio se concretizar lá no Egito. Um jovem que ele tornou um homem adulto e ele foi trabalhando, foi colocado na casa de Potifar, foi tentado pela mulher de Potifar. Ele não se rendeu ao pecado, não se entregou ao pecado. Ele foi tentado, mas mesmo assim, mesmo sendo justo, sendo fiel a Deus, ele foi lançado na prisão. Injustiça, sofreu injustiça. Mas José não deixou a presença de Deus. Ele não deixou que aquele ambiente, que aquele lugar ia influenciá-lo, levar para o mundo. Ele não se inclinou àqueles deuses que tinha ali. Mas no dia que Deus levantou José para ser governador, Faraó estava passando por uma situação muito difícil, muito complicada. Um homem tão poderoso, tão conhecido, tão famoso. Ele, de todo o conhecimento que ele tinha, de todo o poder que ele tinha, ele chamou todos os sábios, magos. Ele havia escolhido os melhores, né, os mais especializados, os mais conhecidos, né, os mais indicados. Mas, contudo, para aqueles magos, aqueles sábios, tinha aquele conhecimento. Era um conhecimento humano. E José, então, chegou para fazer a diferença, porque havia em José o Espírito de Deus. E o que o Faraó estava precisando, na verdade, era verdadeiramente de uma visão espiritual, de uma revelação espiritual em que aqueles homens não puderam realizar na vida de Faraó. O desejo de Faraó de saber o sonho que ele teve em relação ao Egito, aquelas vacas magras, as gordas, as espigas, tudo que aconteceu, aqueles homens não puderam, com todo o conhecimento que eles tinham, satisfazer o rei Faraó. Então, José foi mencionado ali pelo copeiro. E José interpretou também o sonho dele lá na prisão. E o copeiro havia esquecido de José. Mas naquele momento ele lembrou de José, naquela situação. E Faraó então manda preparar José para estar diante dele. Ali prepararam José, fizeram uma barba, trocaram as vestes dele e trouxeram até Faraó. E Faraó contou todo o sonho, como ele sonhou, que ele estava perturbado. E ele falou que ninguém pôde interpretar o sonho. E aqui tirou a paz de Faraó, com toda a riqueza, com todo o poder que ele tinha. Ele não tinha paz.
Então, José chegou e esteve diante de Faraó. Faraó contou tudo para ele que estava acontecendo. E Faraó disse, Faraó a seus servos: acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ele reconheceu que havia em José o Espírito de Deus. Versículo 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Amém? Aí começa o processo da transformação. Aí começa o processo do crescimento. Aí começa o processo do sonho de José ser realizado, concretizado. José passa a ser governador do Egito. E debaixo do rei, ele mandava, ele falava. E só no trono, Faraó era maior. Você já parou para pensar que isso é algo sobrenatural do céu? Só Deus pode fazer acontecer o sobrenatural na nossa vida de uma forma que isso venha transformar reinos, nações, circunstâncias. Sai fora do natural do homem, sai fora do natural da ciência humana. Mas Deus é poderoso para fazer isso infinitamente mais, muito mais do que nós pensamos, pedimos, oramos, porque Ele é Deus. Deus do impossível. O grande eu sou. E a palavra que eu deixar para o teu coração hoje para te fortalecer. Não desanime por aquilo que você está passando hoje, por aquilo que você está enfrentando hoje. Sabe? Às vezes está passando situações difíceis na tua vida hoje, você está sem entender o porquê. Mas Deus está te preparando você para algo maior e melhor. Essa situação que você está passando aí, que você não está conseguindo crescer, desenvolver e realmente viver aquilo que Deus tem para a tua vida, vai passar. Você vai sair dessa situação porque Deus quer que você voa, que você tenha visão de águia. Deus quer levar você em lugares mais altos. Deus quer ampliar a tua tenda. Nós não podemos contar as estrelas dos céus, nem os grãos de areia que há sobre a praia, sobre o mar. Quanto mais entender ou esquadrinhar, medir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E mais uma coisa é certa, a nossa fé faz toda a diferença. Eu creio que, por mais que estamos passando crise, por mais que o mundo, tudo está difícil, está complicado, mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Ele vai cumprir na tua vida. E cremos verdadeiramente que Jesus está voltando. Temos que nos preparar, estarmos preparados todos os momentos, todos os dias. Não sabemos que hora que o Senhor vai nos chamar. E com certeza, eu creio que Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. E se Ele te fez uma promessa para você, tenha certeza e crê que Ele vai cumprir porque Ele é fiel. E precisamos de mudar, as nossas vidas, viver uma vida de renúncia do pecado, confissão de pecados, arrependimentos de pecados. E passamos por situações na nossa vida de tentações às vezes externa, interna, estão expostas ou talvez está ocultas, só nós às vezes passamos, ninguém sabe, mas Deus vê. E às vezes não tomamos decisões, não tomamos atitudes para fugir, como José fugiu da tentação. Não, batemos de frente, com a nossa natureza, batemos de frente como se a gente fosse um super homem ou uma super mulher. Achamos que nós vamos
sozinhos, com as nossas forças, vencer a tentação. E pelo contrário, lembra que José orava ao Senhor. E a vida que ele viveu com Deus ali no Egito fez toda a diferença no seu crescimento, na sua conquista. E que você possa também colocar a tua vida diante do Senhor hoje e rever, analisar, realmente refletir sobre o que você pode estar mudando na tua vida. Qual era a tua vida que você tem sido tentado, que você tem sofrido perseguição, porque às vezes a pessoa tem a malignidade, a maldade contra nós, que servimos ao Senhor. E ela fica tentando ali, não, agora eu derrubo ele, agora eu derrubo ela, não, agora ele não vai resistir, não, agora ela não vai resistir a essa tentação. Assim, seja qual for. Então, a tentação. Mas, não esqueça que quando nós buscamos ao Senhor, com o nosso coração, temos propósito no nosso coração, nos quebrantamos, nos rendemos ao Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos dá capacidade para vencer todo o mal, toda tentação, seja ela qual for. Aquilo que tem às vezes nos atrapalhado o nosso crescimento e a nossa vida com Deus. Aquilo que tem sido tropeço na nossa caminhada com Deus. Não permita que nada venha impedir a tua vida com Deus. Para que o propósito do Senhor possa ser cumprido na tua vida e que o nome dele venha ser exaltado e glorificado e que alguém possa falar verdadeiramente: o Espírito de Deus está sobre este homem, verdadeiramente o Espírito de Deus está sobre esta mulher. E com certeza, através da tua vida, do testemunho, muitas vidas vão se render ao Senhor através do teu testemunho. Guarde essa palavra no teu coração. Se fortaleça no Senhor. Busque a presença do Senhor. E que o Senhor Deus te abençoe e te capacita dia após dia para você continuar firme, fiel, perseverante na presença do Senhor. E que os propósitos do Senhor, a vontade dele venha verdadeiramente se cumprir na sua vida. E que você venha ver uma vida aí abençoada, agraciada, abundante na presença do Senhor. Venha ser bênção para todos aqueles que estão à tua volta. Em nome de Jesus de Nazaré. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.